Agora tá valendo. Ó, agora você vai ver outra personalidade. Quem tá ouvindo no Spotify vai pegar esse make off porque eu não vou cortar. Seguinte, tô aqui com um amigo, um cara que é incrível, inteligentíssimo. Ele aí que já Olha só. viajou o mundo, Nossa, do sol nascente pro mundo, quem diria? Tô aqui hoje uma com o loucura, hein? Liang Jorge. Ele, que eu vou falar de forma leiga, mas ele vai explicar pra você depois o que ele faz. Ele que é professor de inglês, pode ser professor de biologia e trabalhou em laboratório mexendo com coisas de ciência. Ele é uma versão zica do Dexter, do laboratório de Dexter. Olha só. E aí, Liangão? É um prazer estar aqui com você, que topou esse projeto doido aí, o segundo episódio do podcast, falando sobre profissões. Se apresente um pouco pra galera aí que vai estar ouvindo. Isso aí. Bom, primeiramente é um prazer aí receber o convite do querido Isaac Maia e de maneira nenhuma negaria, né? Porque afinal de contas o Isaac é top. E, bom, como eu já fui muito bem apresentado aí, eu sou o Liang, eu nasci em São Paulo, morei no Sol Nascente, eu conheci o prezado Isaac. E, bom, é isso. Me formei em biologia, realmente. E daí por diante trabalhei em alguns laboratórios, ainda atuo na área de biologia barra comercial e qualidade. E nesse meio tempo passei em laboratórios de majoritariamente microbiologia, que trabalha com bactérias, fungos e leveduras, e passei também em laboratório de ecotoxicologia, né, que é mais Loucura. organismos marinhos, onde a gente fazia testes ambientais para medir aí o nível de periculosidade, de risco de algumas substâncias aí que seriam descartadas no meio ambiente. Então vamos E lá, é isso. Liangão. Então quer dizer que se der um apocalipse zumbi, você tem parte nisso? Sem sombra de dúvidas. Certamente. Se surgir algum patógeno aí, alguma bactéria que vai tornar todo mundo zumbi, certamente, provavelmente passou pela minha bancada. Ô, louco. Não, eu Só que achei não, né? muito interessante, antes de começar a falar, eu vou dar uma informação. O Liang, ele é jovem, tá? Antes de mais nada, mas Poxa vida. eu tenho essa questão de quando o Liang fez estágio, uma aula ele estava lá como aluno assistindo no colégio. Se você não lembra, Olha né? só, não lembro Eu não. lembro, eu estava lá, eu falei, oh meu Deus, Liang Jorge aqui no colégio, de jalequinho de professor. Olha só, Aí eu caramba, não lembro lembro não. nitidamente. E foi, nossa, e ele, ó, gente, não é por nada não, mas o Liang ele é responsa, viu? Ele é o único cara que eu respeito pela seriedade. É isso aí, velho. Tá bom. Que ele é da zoeira, mas quando ele fala sério, ele fala sério. Mas vamos Embora não lá. seja com frequência, né? Tudo bem. Ô Liang, aqui é um papo mais descontraído porque eu quero incentivar a galera a conhecer as coisas. Então, antes de mais nada, por que biologia, mano? Nossa, boa pergunta. Primeiro, por que biologia, né? Essa pergunta demanda uma resposta aí um pouco deveras longa, né? Mas, Fique enfim. em paz, mano. Quando eu conheci o Isaac, por exemplo, falando para o grande público agora, Oh, quando eu conheci o Isaac, nós frequentávamos a mesma igreja, sim. né? E lá eu era seminarista. E aí, em uma das aulas, não me recordo qual, eu estava na dúvida de fazer alguns temas, né? Alguns cursos. E no meio disso, em uma das aulas, eu tive esse pensamento de que a gente conhece o criador de uma obra pela obra dele, né? Ele se expressa pela obra dele. Então, a minha intenção em estudar biologia foi estudar a obra de um criador, né? Então, foi aí que eu falei assim, pô, se eu estudar biologia, eu vou estar estudando a natureza e todas as suas facetas, né, em tese. E aí, certamente, eu conhecerei mais de Deus estudando a natureza que ele criou. Essa foi a minha ideia e por isso que eu escolhi biologia. Legal, né? Interessante. Bem bonito. Não, porque geralmente a galera estuda esses cursos mais por outros motivos, né? Pra tentar provar sempre o contrário, né? Tipo, Sim, ó, exato. Deus não existe. E a pessoa vai lá e fala, não, eu vou provar pela ciência que Deus não existe. Mas você foi totalmente oposto.
Tanto que eu entrei na faculdade sem nenhuma intenção comercial, né? Sem nenhuma intenção profissional. Eu me lembro que o primeiro dia cheguei lá, conversei com uma menina atrás de mim e eu fiz essa pergunta, né? Porque afinal de contas eu estava lá por um sentido mais abstrato, por assim dizer, mais ideológico. E eu falei assim, e aí, fulano, tá, a primeira conversa assim, por que que você escolheu biologia? Imaginando que eu ia receber uma resposta semelhante, né? Ah, porque eu sempre gostei da natureza, etc. E a resposta foi não, porque eu já dou aula e eu preciso do diploma para me certificar como professor. Aí foi uma resposta bem Acima, né? profissional, né? Eu falei assim, realmente, acho que acontece isso também. Olha, Gol. Então, mano, mas aí, uma coisa que eu vi assim que eu perguntei esses dias, eu sempre tô falando com você. Em sala de aula você nunca atuou, né? Como biólogo. Atuei, assim, eu não atuei de modo geral no sentido de ensino fundamental, ensino médio, né? Eu atuei por um curto período no estágio, muito curto período, e era estágio, não era Uhum. o professor da sala de modo geral, mas eu atuei em cursinhos pré-vestibulares, né? Mais focado no Enem, então era mais esse o foco. Então eu pegava o conteúdo do Enem de biologia, destrinchava ali e fazia o filtro para os alunos, falando assim, ó, o que vai cair é isso aqui. Isso aqui é o que vai cair. Não vamos viajar na maionese, ficar vendo outras coisas, não, é foco na prova. Porque, afinal de contas, quando você está, na minha perspectiva, quando você está em um curso pré-vestibular, tem gente que adora biologia, tem gente que odeia. E é natural. Uhum. É assim que as coisas são, né? Tem gente que vai fazer enfermagem, então gosta de biologia, retém esse conteúdo com prazer. Em contrapartida, tem gente que vai fazer economia e precisa ir bem em biologia para o Enem. Então, ele não tem o menor interesse. Então, a ideia era facilitar o máximo possível e filtrar o que geralmente cai. Então, o que caía era dado. Essa era a ideia. Mó louco. Eu gosto que você dá umas respostas mó bonitas, assim, sabe? Bonito. Você é mó Respostas profundo. bonitas. Não, eu imagino nitidamente, assim. Eu ia falar uma coisa, é um elogio, viu? Eu vejo até uma Ok. pose Robson Jorge em você aqui. Nossa, sério? É que a galera ainda não vai. Um dia eu vou trazer o Robson, só que eu vou fazer dois episódios, assim, o Robson sozinho e o Robson com você, pra galera entender. Pra quem Por não tá. favor, faça isso, velho. Pra quem não Vai tá. ser demais. Pra quem tá ouvindo e assistindo e não entende nada, o Robson, ele é tipo assim, a pessoa mais fora do mundo real possível, assim. Ele Pra você ter certamente vive em noção, Nárnia. ele é um ser humano único, formado em administração, não é administração se eu não me engano, e do nada Sim, ele falou, mano, vou fazer filosofia. Aí eu falei, por que, Robson? Eu gosto. E tá é indo firme e isso. forte. E ele é uma pessoa única, assim. Sem Mas sombra de dúvidas. eu gosto da forma que você fala, Liang. Tipo assim, você demonstra que você sempre levou a vida com profundidade, assim. Eu sempre lembro dos nossos papos, você sempre foi um cara sério, mas que pensou de forma profunda. Até olhando assim, pensando, meu, Liang fez biologia porque ele queria tirar umas questões filosóficas da vida dele, assim, as questões do por que as coisas são assim. E acho que isso que é o bacana, que as pessoas às vezes não se tocam. Que elas param na profissão por conta do dinheiro, né? E querendo ou não, a sua profissão eu creio que dá dinheiro, porque você tá vendo muita coisa do dia a dia, né? Então tem muita demanda de microbiologia e tudo mais. E para você, né, quando você se formou, que você entrou no laboratório de microbiologia, você sentiu medo? Você sentiu o quê, assim, que você vê tudo aquilo que você trabalha? Na verdade, quando eu iniciei especificamente, né, foi como estagiário em microbiologia, e aí você toma aquele susto, né? Afinal de contas, do dia para noite você está de jaleco, né? Jaleco, touca, mexendo com meio de cultura, bactéria, fazendo teste para a indústria, etc. Então, de imediato, é um choque. É um choque. Sobretudo, a área da biologia, de modo geral, não é uma área de alta empregabilidade para laboratório. Por quê? Porque, tecnicamente falando, nós biólogos, a gente concorre com outras profissões, como o biólogo ele pode trabalhar em um laboratório de microbiologia clínica, que seria mais hospital. Só que, em contrapartida, ele concorre diretamente com os biomédicos. Então, um biomédico contratado nesse laboratório é um biólogo a menos, e vice-versa. Um biólogo contratado é um biomédico a menos.
E em outras áreas ele concorre com oceanógrafo, engenheiro ambiental, biomédico, como eu já citei, e N outras áreas. Então, a área da biologia, de modo geral, é uma área ampla, isso é muito positivo. E por ser amplo, ele concorre com muita gente. Né? Então, um biólogo contratado tirou a vaga de um técnico ambiental, por exemplo. Nossa. Então, é, exato, tem isso. Um analista ambiental biólogo, ele pode ser, e faz sentido que seja mesmo, mas em contrapartida, ele tirou a vaga de um engenheiro ambiental, talvez, ou um técnico ambiental. Então Uhum. tem essas nuances. É bom que é um leque muito aberto, mas em contrapartida você abre o seu leque, você concorre com muita gente dos outros leques. Mas a minha primeira experiência com microbiologia foi um susto, literalmente um susto. Eu tenho até uma história, eu me lembro que eu estava, não me recordo se foi no primeiro dia, mas foi nesse início, primeiras semanas. Eu lembro que eu abri um pote lá e eu vi um verde bem brilhante. E o nome do meio de cultura era verde brilhante mesmo, né? E aí, quando eu vi aquele verde que brilhava, eu coloquei a cara, né? Falei assim, nossa, que negócio bonito. De imediato, de imediato. Eu peguei, coloquei a cara. Falei, nossa, que negócio bonito, né? Sem máscara, só com a touca. E aí a minha colega de trabalho de imediato me repreendeu ali. Você está louco, isso é cancerígeno. Aí eu, nossa, olha só. Então, só para ter ideia do quão novo era para mim, sem cuidado nenhum, né? Mas é interessante, a ideia é chegar e fazer. Você vai errar, mas no caminho você aprende. Você só aprende errando também. Então, quanto mais cedo você desencanar de errar, melhor, porque vai acontecer. Não, sempre acontece. O pessoal pensa assim que você vai entrar na profissão já sabendo tudo. Eu tenho uma experiência assim também, que foi tipo, eu dei a sorte de estagiar num colégio muito, muito, muito top assim de primeira, colégio de frente assim. E aí eu lembro que lá quando faltava professor, nós que iríamos substituir as aulas, né? E eu substituí uma aula de redação. Só que tipo assim, na faculdade, você é instruído os tipos de redação e tudo mais. E eu não, tipo assim, eu fui para direto para particular. Eu não fiz vestibular, tipo, FUVEST, o vestibular Enem, eu fiz no susto porque o ensino aqui do nosso bairro não era aquela coisa. Então, tipo assim, eu cheguei dentro da sala de aula pra você ver o quão cru eu cheguei. Aí o menino falou, Isaac, é aula de redação Enem. Aí eu sabia, tipo, no susto você aprende algumas coisas. São 4 parágrafos. Ele, me fala o repertório. Aí eu, tipo, travei, mano. Eu falei, o que é repertório, velho? Ixi, repertório, Aí, né? aí eu não, peguei, dei um Google, tal, 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 tal. Pá. Aí eu lembro que daí em diante eu falei, mano, isso é um erro que eu não podia ter cometido. Agora eu vou atrás. E aí, tanto que minha especialidade hoje, assim, além de literatura, é redação. E é isso que eu acho interessante você falar. Que você falou, né, do falhar, né? Às vezes a gente entra na profissão falando, mano, eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso errar. E a gente vai errar. Isso aí que você falou foi só uma, né? Que eu garanto de algumas histórias que você já teve. E é uma coisa que eu gosto de saber, a galera vai ver depois no primeiro episódio e agora no segundo. Me fala algumas histórias engraçadas aí, Liang, tirando essa daí que você passou nessa sua área aí. Poxa, tem algumas, hein? Mas com relação a erro, que aí são engraçados, mas são erros meus, tudo Sim. bem, né? Então eu posso contar, né? Não vou contar o erro do outro. Mas eu me recordo, aí eu já não trabalhava mais com microbiologia, embora fosse o mesmo laboratório, a mesma empresa, são Uhum. diversos laboratórios, né? E ali eu trabalhava com ecotoxicologia, e ali nós fazíamos diariamente, não me lembro quantos litros era, mas era talvez 30 litros, talvez um pouco mais, um pouco menos, de água marinha, né? Então a gente recebia o sal marinho e a gente diluía ali porque nós trabalhávamos com organismos marinhos, né? Então tinha que manter o mesmo padrão da água do oceano em si, o mesmo nível de salinidade. E eu coloquei água para encher, saía em torno de 5,50 por aí, 5,45, e aí eu me esqueci o tanque enchendo, Ó. né? E aí o tanque encheu, né? E eu me recordo que quando eu cheguei em casa, eu tive um lapso de memória. Eu falei assim, cara, eu acho que eu não desliguei aquele tanque, não. Eu falei assim, não vou pensar nisso. Isso é coisa de trabalho e eu tô em casa. E aí, quando eu cheguei no dia seguinte, eu entrava em torno de 8 horas da manhã e tinha uma equipe que entrava às 7. Aí, quando eu cheguei às 8, eu vi a galera com um monte de pano no chão, tal, laboratório meio caótico, né? Pô, mudou tudo, né? Aí eu falei, nossa, o que será que aconteceu, né? Bom, não tem nada a ver comigo, então tá tudo certo. Muito pelo contrário, aquela água ficou enchendo
a noite inteira, vazou o No- laboratório inteiro e nós ficávamos no segundo andar. Então era a terra, o primeiro e o segundo. E aí infiltrou, foi para todos os andares da Mano, empresa. E é isso, vamos que vamos. o cara conseguiu infiltrar um prédio Meu, inteiro. conseguiu infiltrar, meu, conseguiu já inundar o prédio inteiro praticamente, né? Nossa, não, mas e Modo aí? de Aí, dizer. aí você falou que foi você? Não, claro, claro, de imediato. Primeiro que não tinha como falar que não foi eu. Afinal de contas, quem fez aquilo ali, né? Sim. Viram a causa, só foi aqui. Quem é que mexe nisso? Lianguinho, né? Liang, pá. Mas aí, pô, beleza. Toca a vida, não tem problema. É um erro, de leve, tranquilo. Leva na boa. E aí, pra mim, dar uma amenizada com a equipe, caso a equipe da época assista e ouça essa entrevista, o que que eu fiz? Se não me engano, no horário do almoço, coisa assim, comprei um monte de bolo, salgadinho. Eu falei assim, gente, tem um café lá que eu preparei pra todo mundo, pra equipe, tá tudo certo. Ah, Aí da todo hora, mundo mano. desceu, tomou café, gera aquele clima harmonioso, familiar, pedir desculpa, óbvio, né? E, meu, toca a vida. No fim das contas, todo mundo saiu bem. E é isso. É o Esse é o segredo. importante, né, Liang? Esse é o segredo. A gente vai errar, não tem o que fazer, não tem o que fazer. E é aquilo, quanto mais cedo você deixar de se martirizar porque você errou, melhor. Porque você sempre vai errar, não tem o que fazer. Não tem pra onde correr, velho. Nossa, eu gosto Não tem assim, pra onde eu correr. gosto desse jeitão Liang de ser, de mó desprendido, de boa, assim. Irresponsável, né? Tal. Não, mano, demonstrar responsabilidade. Por quê? A gente pensa assim, Yang. Eu falo isso porque eu trabalho em sala de aula hoje. O jovem ele se cobra muito de não poder errar. E ele não entende que parte do processo de aprendizagem da vida é o errar. Então, querendo ou não, você vai errar e vai ter que aprender com isso. E a forma que você lidou demonstra muito como você tem essa maturidade de falar, putz, errei, admiti o erro, mas vou me retratar com a minha equipe. Porque querendo ou não, o mais difícil do mercado de trabalho para mim é o trabalhar em equipe. Porque não sei É, você, mas eu trabalhei em fato. escritório. E no escritório era tipo muito complicado você lidar com a diferença das pessoas, porque a gente trabalhava numa repartição de uma empresa. Tipo assim, tinha a empresa grande, a gente trabalhava numa filial menor. O exemplo a você era tipo um The Office, sabe? A gente era Scranton. Olha só. Entendi. Não, é The Office total, assim. Porque era. Só que era a versão mini. Porque era eu, o outro aprendiz, que nós éramos aprendizes. Duas pessoas que faziam funções diferentes. Aí tinha a nossa supervisora e o nosso chefe e três compradores. E, tipo assim, era a distribuição que a gente mandava de fruta. E eu errei Uhum. bastante ali, foi ali que eu aprendi que errar é humano, porque rapaz, o que a galera do operacional ficava brava comigo não tá escrito. Porque a minha função era mandar carregar caminhão. Então eu já mandei, tipo, pro caminhão errado, pro mercado errado. E eu Aí os aprendi. caras que carregavam o caminhão ficavam, beleza, é isso. Beleza, não, é isso aí, Carregar de mano. novo. Não, tinha cara que era firmeza, falava, pô, moleque, aprendiz, tá de boa. Mas é de boa quando você fala, tipo, são 5 caixas de maçã pra um caminhão. Aquelas caixas de feira. Quando é 5, de boa. Agora, quando você erra 25, aí o cara já É, te. Ô, realmente. Isaac, tem a dó, mano. É um trampo a ser repetido pesado, né? É demais. Mas, Linhangão, nesse tempo aí, nessa área, você já vi que você viveu muitas experiências engraçadas e tudo mais. Como foi assim? Porque uma coisa que eu acho bem interessante, eu gosto de bater papo e ir intercalando assuntos para as pessoas entenderem. Foi nesse meio tempo que você descobriu aquela parada lá da sua mão? Como é que foi? Sim, na verdade, foi literalmente nesse meio período. Foi meados de 2017 a 2018, né? Eu tive um problema no punho direito, né? Eu já fazia academia, já treinava, e eu me recordo que teve uma vez que eu fui fazer um exercício, não me lembro qual, e eu segurei o halter e eu senti a minha mão literalmente se deslocando ali no meu braço. Senti Nossa. internamente, claro, né? Mas eu senti saindo, literalmente. Eu soltei o peso, e aí eu tava em uma cachoeira, salvo engano, foi em Maresias, ou Boiçucanga, não tenho certeza, chama Pedra Lisa, e aí eu caí. E aí, quando eu caí, eu quebrei o punho direito, mas eu não caí da cachoeira de uma grande altitude. Eu estava em Escorregou no pé, meio do caminho. escorreguei, exato. E aí eu quebrei o punho, e aí eu vim para São Paulo, verifiquei aqui no hospital, na Pompeia, aqui no São Camilo,
E aí, quando eu cheguei pra mim, eu estava com o braço quebrado. Essa era a ideia, né? Quebrei o braço, aí, sei lá, 15 dias, não sei, talvez um mês, até ficar 100%. E eu percebia que o médico coçou o queixo, assim, olhando o raio-x. Aí chamou alguns outros médicos, e os médicos coçando a cabeça e coçando o queixo. Falei, que isso, tudo isso só para um braço quebrado? Acho que é um pouco de exagero aí. Mas aí ele chegou em mim e falou, só, isso daqui muito provavelmente é um TCG, né? Eles chamam de tumor de células gigantes. É uma anomalia lá que dá e o osso fica tecnicamente meio poroso, né? Então ele perde ali a sua rigidez. E aí, enfim, solicitou os exames, etc. E o resultado final foi: teve que tirar parte do osso do meu punho Hum, e colocar e fazer um enxerto no meu joelho, tirar o osso do meu joelho e colocar no meu punho. Então, no meu punho direito, eu tenho o osso do joelho. ô louco. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Rapaz. Então, claro, eu perdi movimento e força, né? Mas nada de muito relevante, né? Então, aí eu tive esse pequeno problema no caminho. O lado positivo, né, em tese, é que esse tumor aqui, eu assinei um laudo lá, um contrato com o hospital, já foi no AC Camargo, no Cancer Center, AC Camargo Cancer Uhum. Center. Eu fiz o procedimento lá e eu assinei um contrato com eles lá e esse osso foi direto para pesquisas científicas, né? Aí, se for descoberto algo muito relevante desse osso, eles precisam me encaminhar um laudo e eu preciso acompanhar essa pesquisa, tal, e se eu aprovar, publico ou não. Ô Mas como não louco. encaminharam até hoje, aí como não me encaminharam até hoje, eu acho que não encontraram nada relevante, né? Era só um TCG normal. Eles chamam de maligno, mas agressivo no local. Quer dizer, benigno, mas agressivo no local. Não é maligno ao ponto de matar a pessoa, Uhum. mas é agressivo no local. Aonde dá, vai ter sequela, tipo isso. É, porque pelo que você falou, né? Quando você pegou o peso, você sentiu até a própria queda, né? Que geralmente a gente apoia a mão, trinca, né? Mas você falou que Exato, deu a quebra, então foi bem agressivo. Liang, o exato. tratamento foi punk? Como é que foi assim? Eles só retiraram e nada mais? Não, na verdade foi uma cirurgia dupla, né, ali. Então eles abriram o joelho, retiraram o osso e abriram o punho. Então a cirurgia foi bem intensa, por assim dizer. Eu me lembro que eu entrei na sala de cirurgia então de 7 horas, aí quando eu abri o olho eu falei, foi rápido, deve ser umas 9 da manhã, 10, e era tipo 8, 9 da noite. Não. Então, eu fiquei desacordado e foi uma cirurgia de bastante horas. E a recuperação até que foi ok. Eu me lembro que depois de uns 15 a 20 dias eu já estava pedalando já, tanto que eu ia fazer a fisioterapia de bicicleta. Então saía da região da Lapa e até a região da São Joaquim de bicicleta. Então, algumas sessões de fisioterapia também, convenhamos, né? O C. Camargo tem ótimos fisioterapeutas, né? Nossa, lá O é. hospital de. Se pra doar sangue lá é toda uma preparação mora, imagine pra Sim, salvar não, vida, lá. né? Primeiro que lá já é um hospital Cancer Center, né? Então eles tratam Sim, com isso todo dia. Então, o que para você é uma novidade, para eles é algo, não vou corriqueiro, né? dizer rotineiro, diário, talvez não pelo fato de ser câncer, né? Mas eles já viram casos piores. Então, Uhum. lá o pessoal é bem preparado. Lá é ótimo. Não, mas Não recomendo ter câncer, não recomendo. Mas se tiver, vai para lá, vale a pena. ali, ó, você que tava fazendo tratamento, você não sabe onde ir, Linhangão acabou de Por indicar pra favor, velho. você. Ó, e Vai lá, vai lá. ele fala que é essas questões de academia, mas o cara é monstro demais. Pra você ter noção, ó o enquadramento da câmera aí. O Olha cara tá, só, ó. hein? Não, mas quem monta o meu treino é o Robson Jorge. Ô, louco, Eu me aí, ó. espelho nele. Mais E o um motivo. Adoniran. Mas, o Adoniran é outra pessoa. Aquele lá não tem como. Treinei com ele uma vez, rapaz. Eu pensei que Dá ia perder o não, movimento das pernas. dá não. Falei, fui pra ficar monstro e perdi o movimento das pernas. Mas, Liangão, o que eu gosto muito de conversar com você é que você sempre tipo assim, fala bastante. Você é um contador de histórias intrigantes. Você é o irmão do meio, certo? Isso, exato. Tenho Então, irmãos mais velhos e mais novos, hein? você tá aí pela faixa dos 30 e pouquinho, né? 31. 31? 31 anos, já Tô era. jovem, Tô tiozão rapaz. já. Não tá nada, pô. Tá de boa ainda. Como foi, tipo assim, eu falo nisso porque como aqui é focado em educação, como foi pra família de vocês, né?
é não perder vocês aí pro mundão. Que eu sei que você. Mundão que eu falo, tipo, vida band dessas coisas. Porque eu sei que você é muito do underground, muito dessas vidas locagens aí. Porque é que eu não tenho esse registro. A minha tristeza é não ter salvo essa foto. Tem uma foto sua que você tá andando de skate. Parece capa de série do Charlie Brown, assim. A Ah, pose sim, que vocês é. estão em. Mano, meu Imagino qual que é. Deus. É, assim, assim, vai, relacionado à família e estudo, como que foi pra mim, né? Primeiro que a minha família não tinha o histórico de fazer faculdade ou qualquer outro curso, né? Então, vinha de um histórico diferente, como eu acho que é normal na geração anterior, né? Sim. Os nossos pais, de modo geral, não estudaram e focaram mais em construir patrimônio, né? Casa, carro e por aí afora. E talvez empreender, ou não, Uhum. ficar numa empresa pela vida inteira. Então, mas o que mais me levou a querer estudar, sem sombra de dúvidas, foi ver eu vi o Robson se formar. Uhum. E eu lembro que eu achei aquilo muito bonito. Eu, poxa vida, né? Então, eu acho que esse foi o divisor de águas no sentido de querer estudar, porque afinal de contas eu nem pensava sobre, né? E não sei dizer, mas talvez eu tinha para mim que eu literalmente não ia fazer nada no sentido acadêmico, estudar, etc., fazer faculdade. Mas aí quando você vê seu irmão mais velho se formando, você vê que é algo acessível, né? Porque fala, poxa vida, se ele que mora comigo se formou, então eu acho que eu consigo também. Então, eu acho que tem isso, né? Então, o Robson Jorge, como foi dito, que é o meu irmão mais velho, se formou. Eu vi aquilo, falei, assim, poxa, eu acho que eu consigo me formar também. E aí foi daí em diante que eu fui ver ProUni, etc., bolsa, para ver se eu conseguia me formar. E com relação a não se perder, por assim dizer, eu tinha uma boa influência no meu bairro, né? Como eu disse, nós frequentávamos a mesma igreja e ali a gente tem a nossa igreja na época, imagino que agora permaneça, era muito focado no estudo e dava esse incentivo para os jovens, sabe? Você precisa estudar, precisa fazer faculdade, então foi um alinhamento e um time perfeito ali, porque eu vi o Robson se formando, meu irmão mais velho, e eu já estava inserido em um ambiente que o estudo era relevante e era considerado importante. Então, para mim, foi o melhor momento ali, no sentido para ter essa mudança de mente e resolver estudar alguma coisa. Ah, da hora, Ian. Eu falo isso porque eu lembro muito do seu irmão contando as histórias. Falou, mano, o Liang ele era mó underground assim, ele mexia com essas coisas de skate, ele gostava de umas paradas mais assim. É que eu não vou contar a história, né? Mas teve uma história que ele falou que você escreveu na mesa, aí o professor ficou bravo, que tipo assim, você estudava num período e seu irmão no outro, porque vocês não eram da mesma classe. Aí você fez tipo sua assinatura assim na mesa, e o professor perguntou de quem era. Aí seu irmão falou, putz, é meu irmão, e agora o que eu faço? Aí quando ele viu, não era a sua, era de outro mano que tirou a sua e rabiscou por cima. E Olha tipo, só, olha, isso não se faz, hein? no mundo das Desrespeito aí. artes aí, só um desrespeito. Desrespeito total, mas tudo bem. Mas, Tá perdoado. o Liang, eu falo muito assim, hoje você ainda mantém um pouco dessa coisa meio underground zona sua assim, porque eu lembro que isso sempre foi algo que eu achei muito legal em você. Eu achava, mano, Liang é um cara, ainda acho, diferente assim, que você pra mim, não, porque eu falo isso real mesmo, porque as pessoas acham muito padrões assim, sabe? Do jeitão de ser, aquele jeito mais ajeitadão, aquele mais sério. Você é um cara sério, mas você sempre foi muito de viver a vida. Porque eu falo isso porque. E eu vou entrar nesse tópico, porque é um gancho, eu aprendi isso aí para fazer esses ganchos. O que leva um cara casado, você tinha dois filhos na época, se eu não me engano, a fazer 4 semanas de intercâmbio sozinho? Então, bom, o que que acontece, né? Que leva um cara casado, na época, a minha esposa, nós tínhamos só um filho e ela estava grávida. Ô louco! Então não foi um momento confortável para fazer e eu, claro, né? Ela tem todo esse mérito, afinal de contas, ela tomou a conta ali e eu só consegui fazer porque ela deu essa assistência, sem sombra de dúvidas. Uhum. Mas por que que eu decidi fazer, né? Eu me lembro que quando eu estava no laboratório, eu não lembro se era auxiliar ou era analista, não tenho certeza. Mas a minha chefe direta, né, chegou em mim com o meu outro chefe. Então, os dois chefes entraram Ô louco. lá na sala e falou assim, assim, eu acredito que está fazendo um levantamento com todas as pessoas. Acredito não, com certeza estava, né?
E aí chegou em mim e falou assim, Liang, como que você se vê daqui a 5 anos na empresa, né? Então eu tinha em torno de 25, 26, então eu teria 30, mais ou menos a idade que eu tenho hoje. Eu falei assim, olha, eu não sei como que eu vou estar na empresa, eu não sei o meu cargo, mas eu sei como que eu vou estar pessoalmente. Eu quero ter um filho, 2 pós-graduações e um intercâmbio. É o que eu quero. Com relação ao cargo, eu quero ter o cargo que essas coisas traz. O que que um cargo que ter um filho, 2 pós e um intercâmbio traz? É um cargo pleno? Então, é isso que eu quero. É um cargo sênior? Então é isso. Né? Então eu não me importei com o cargo, me importei com esse planejamento de 5 anos. E aí, eu saí de lá, a vida mudou profissionalmente, e aí eu bati 38, ou perdão, eu bati 28 anos. Então, eu tô de 3 anos depois. Aí eu me lembrei, falei assim, cara, eu tenho 2 anos aí para aprender inglês, né? E eu não sabia nada sobre tudo, sempre tive muita dificuldade. Pessoal, eu tenho 2 anos para aprender inglês. Aí eu parei tudo, de cursos e pós-graduações e cursos livres, etc. Falei assim, ó, esse ano eu vou estudar só inglês. E eu fiz esse projeto de 4 anos estudando só inglês. Então eu parti do nível zero, nível 2B, nível oi, tudo bem, nice to meet, por aí Nossa, afora, legal. nível zero, zeraço, não sabia nada. E aí eu comecei a estudar com um professor particular que eu conheci no laboratório, ele estudou fora, publicou o mestrado dele fora, e ele Entendi. falou assim, pô, Leng, eu te ajudo, tipo, na pura camaradagem. Aí eu paguei um preço muito irrisório por ser um professor particular, que geralmente é muito caro. E aí eu iniciei o inglês ali, né? E aí, 6 meses depois, com o professor particular, tudo é mais rápido. O conteúdo é mais dinâmico, você aprende mais rápido. Não tem o que Uhum. fazer. E aí, uns 6 meses depois, eu falei assim: Ó, eu tô pensando em viajar pra fora, hein? Aí ele falou assim: Pera lá, né? Vamos ver direito isso daí. Aí eu mostrei pra ele o meu projeto pessoal de viajar pra fora. Eu falei assim: Cara, acho que dá, velho. Acho que dá sim. Se você quiser ir, você vai. Aí eu imagino que ele alterou as aulas, né? Afinal de contas, tinha uma viagem exterior aí em mente. Aí eu falei assim, então é isso. Então, estou estudando há 6 meses inglês e daqui a 6 meses eu embarco. Uhum. E aí, como que eu fiz, né? Que eu acho que isso é o mais importante, por assim dizer. Porque o intercâmbio, embora seja curto, de 4 semanas, ele não é barato. Eu gastei de 15 a 20 mil no Nó. intercâmbio. Não tem o que fazer. Ele é relativamente caro. Quanto mais tempo você fica, ele vai meio que barateando, né? Mas uma semana, aliás, um mês, 4 semanas, é de 15 a 20 por conta do euro, né? O euro é caro, o dólar é caro, não tem pra onde correr. Aí eu falei assim, cara, eu já tenho um filho, tô com a minha esposa grávida. Aonde que eu vou tirar renda e dinheiro pra, pra viajar? Porque tecnicamente é um projeto profissional, mas é pessoal também. Sim. Aí a ideia foi assim, e é isso que eu acho o mais importante. O mais importante. A ideia foi: eu vou fazer essa viagem, eu vou tirar esse projeto do papel, que eu vou ter feito isso, e eu vou tirar todo esse dinheiro só de renda extra. Eu não vou comprometer a minha casa, né, o meu filho, a minha esposa, a casa de modo geral, para tirar esse projeto do papel. Vai ser só renda extra. Então, eu já trabalhava no setor comercial, né? Hoje eu trabalho em uma empresa que a gente vende anticorpo, proteína e insumo para pesquisa científica. Eu já trabalhava lá. E aí eu falei assim, ó, e aí eu fazia iFood. Então, quinta, sexta, eu passava o dia vendendo proteína, anticorpo, kit ELISA para pesquisador, e de noite eu estava fazendo entrega no iFood, região da Lapa, Paulista, Vila Madalena, Pompeia, Vila Romana, Vila Mariana, por aí afora. E eu fiz isso durante 6 meses. Então, quinta e sexta entrega, iFood, bag nas costas, e sábado e domingo também. Então, sempre fazendo renda extra. E aí, tudo que rendia eu guardava para essa viagem. Ô, louco. E aí, o que que eu fiz? O feeling, né? Quem faz entrega, ou quem já fez, etc., percebe que é muito comum você retirar o pedido do mesmo restaurante. Mas é incomum você entregar para a mesma pessoa. Quase impossível. Eu nunca entreguei para a mesma pessoa. Eu tiro do mesmo restaurante, mas para a mesma pessoa eu não entrego, porque Uhum. é muita gente. Eu falei, cara, eu vou pedir. Eu vou. Aí eu entregava, falava assim: tudo bem, meu nome é Liang, eu estou fazendo uma renda extra que eu tenho um intercâmbio agendado em abril. Vai ajudar.
Aí a pessoa se compadecia, né? Nossa, que legal, né? O entregador fazendo renda extra para intercâmbio. Eles achavam curioso, né? No mínimo. Nossa, que interessante. E aí foi aí que a galera tipo, dispensava caixinha para mim. E aí, esse up aí. Você precisa ter um pouco de cara de pau também, né? De falar, Uhum. tudo bem, meu nome é fulano, tá? Mas ali você conhece outras pessoas. Essas amizades, essas conversas não vão para frente porque é muito rápido Profissional. ali. Exato, exato. Uns até falam, oh, parabéns, você vai para onde? Ah, vou para X país. Ah, eu fui, faz tal coisa. Ah, eu morei fora tal lugar, faz outra coisa. Mas esse lance de, tipo, fazer renda extra para tirar um projeto pessoal do papel, e não importa de onde vai vir o dinheiro. Eu estava vendo essa semana um podcast de uma moça que eu acompanho, ela é economista, ó, ela é economista pela USP, ela fez mestrado em economia e políticas públicas em Chicago. Ela falou assim, cara, eu já era economista pela USP, mas lá fora, para fazer renda extra, eu passeava com cachorro. E para mim não tinha problema nenhum, dinheiro é dinheiro. Se é viável naquele momento para mim me manter e tirar esse projeto pessoal do papel, eu farei. Não importa se é iFood, se é passeio de cachorro, não importa. O que importa é ter um projeto pessoal, fazer o dinheiro e ir. E aí, resumindo, eu comecei o inglês em abril, e em abril do outro ano, dentro de 12 meses, eu estava embarcando para fora para fazer o intercâmbio. Eu tirei 80% da renda que eu gastei só na renda extra. Essa foi a ideia. Nossa, Liane. Mó da hora isso, porque a gente eu percebi, né? Que você fez acontecer. Você falou, eu vou, e você teve maior compromisso. Falou, não vou abandonar minha casa, eu vou que vou servir na minha casa, mas também vou tirar uma renda extra. E foi atrás, mano. Nossa. Aí, ó, você fala que. Qual a sua desculpa agora? E detalhe, Qual que é a sua desculpa agora? você fazia de moto ou de bike na época? De moto. De Aí moto? eu já é de Aí, moto. ó. Aí já. Pô, tem dia que chegou até 1 hora da manhã fazendo entrega. Começava Pô, 11h30 até 1 hora da manhã. Só que aí é que tá. Aí é que tá, velho. Porque, tipo assim, nesse meio período, quando você estuda inglês lá fora, pô, beleza. Você vai pra rua, você fala inglês. Não tem o que fazer. Agora, quando você estuda inglês aqui, você tem que ser criativo, você tem que achar ideia para tentar treinar inglês, né? Então eu estudava formalmente o inglês ali, com o professor, com o curso, etc. E aí que teve a sacada. Eu encontrei na internet alguns encontros poliglotas. ô louco. E aí eu comecei a frequentar esses encontros para treinar inglês. Então eu chegava lá, eu lembro que tem um que eu ia com mais frequência, que é todo sábado às 4 horas da tarde, para você que quer treinar inglês conversação, todo sábado, 4 horas da tarde, no Centro Cultural, lá da Vergueiro, tem um encontro poliglota. É de lei, esse é um dos mais tradicionais. Aí eu chegava lá de bag, encostava a bag lá e treinava inglês ali, conversando com o pessoal, falava que eu tinha uma viagem, eu precisava treinar, e aí, às vezes eu só ouvia, às vezes eu conversava, mas a ideia é mais ou menos essa, é fazer o projeto e, enfim, eu queria bater 30 anos com o intercâmbio. E eu Uhum. bati. Ponto final. Esse foi o meu projeto e tem que fazer a coisa acontecer mesmo, não tem pra onde correr. Nossa, da hora, Liang. Eu acho muito interessante isso, porque você foi atrás de tudo, né? Até o treinar, até o alcançar, até o fazer, você foi atrás. E isso, às vezes, as pessoas, elas meio que ficam paradas, né? Falar, ah, mas eu não tenho dinheiro. Você não, você chegou e falou, mano, eu não tenho, eu vou atrás. Ah, mas eu não tenho vergonha de treinar. Você falou, não, eu quero, eu vou. Tá aí uma coisa que eu acho bem interessante, que eu gostei. Você traçou metas e você não colocou nada na gaveta. Você falou, eu tenho meta tal, eu vou atrás. Isso aí sempre foi seu, Liang, ou você aprendeu assim? É, eu não sei dizer. Eu acredito que sim. Não sei dizer, não sei dizer se eu retive de alguém isso. Mas eu acredito que eu sempre tive esse negócio de ir lá e fazer e já era. E se der certo, beleza. Se não der, tudo bem, né? Então, formula plano A, B, C, D. Então, se o A não der certo, você tem o B na manga. Se o B não der certo, aí você volta pro A, se ainda for a tempo, senão você vai pro C. Essa é a ideia. Vários planos, vários projetos. Claro que isso deixa a vida um pouco
bagunçada, né? Então você não tem uma estabilidade mental no sentido de, sei lá, por exemplo, se eu não fizesse esse intercâmbio, talvez um outro projeto seria no Brasil. Tem micro intercâmbios, por assim dizer, mini intercâmbios. Como que Hum, funciona? Você paga ali e aí você se isola por. Eu já vi empresas que fazem um fim de semana e empresas que fazem a semana inteira, 7 dias. Então, você vai para um sítio só com professores e alunos e ali você faz um intercâmbio, uma imersão dentro do Brasil, mas só falando inglês. Então, é uma opção também, entendeu? Então, pô, eu quero fazer um intercâmbio, eu quero estudar fora, só que eu tô sem grana. E eu não tenho pique de moto, de iFood, eu não tenho esse seu hype. Não tem problema. Dentro do Brasil tem algumas empresas que fazem meio que um camping. E aí você fecha pacote de 2 dias, 3 dias ou até 7 dias, e ali você faz a sua imersão falando só inglês o dia inteiro. Então, tem que ter plano A, B, C, D. Se o A não der certo, vai para o outro, mas a ideia é estar tá sempre fazendo alguma coisa. entendi. Ó, eu vou contar uma experiência pra você que essa aqui você não sabe. Lance. Como eu trabalhava numa escola muito top, eu era muito novo e a minha chefe ela tinha medo de me mandar nos passeios, né? Por quê? Ela só me mandava no de fim de ano, que era só trazer os alunos vivos, que era Hop Hari. E a gente foi no National Wild no ano que eu fui, né? Que eu era como estagiário. Aí no ano seguinte eu virei professor assistente. E aí qual foi a pegada? Eles iam pro acampamento, aluno de sexto, sétimo e oitavo ano, bilíngue. Tem esse Olha detalhe. só. E mandou logo eu, né? Porque, tipo assim, ela olhou e falou, ó, eu vou mandar fulano, mas tô meio receoso que fulano não fala inglês. Ah, bota o Isaac, porque ele tem letras português e inglês e ele se vira. E tipo assim, Sim. eu sempre fui muito prático no inglês, eu entendo tudo mais, mas eu nunca tinha ficado é, all the time talking English. Uhum. Então, tipo assim, eu falei, mano, eu vou ter que cuidar das crianças em inglês, velho. E agora? Não, eu já Sinistro, cheguei. E sinistro. tipo assim, e legal que você é o professor, você tem que entender essa magia. Você, aluno, que fez isso e tá ouvindo isso, você curtiu, bacana, mas imagina eu, como professor, chegar e tudo que eu precisar resolver de seus BO sem inglês. Aí cheguei e eram, tipo, se eu não me engano, tinham mais alguns colégios lá. A gente chegou, eu só ouvi Teachers from Don Bosco. Aí, Olha tipo, só. falando pra gente ir pra enfermaria porque em menos de uma hora o cara conseguiu arrebentar a cabeça. Ô, Falei, louco, beleza. mano, eu falei, vai ser assim, vai ser inglês, vai ser maravilhoso. E tudo que eu tinha chegado, eu falei, e eu, tipo assim, eu na minha cabeça, meu inglês é perfeito. Eu ensinando, eu, um aluno aula particular, incrível. Fui chegar lá, please take care for the this, eu falei, mano. E foi, tipo, o fim de semana. E eu saí, tipo, totalmente diferente desse fim de semana. Eu lembro que depois que eu voltei, até as minhas aulas melhoraram, porque foram 3 dias, manhã, tarde e noite, só falando inglês. Depois disso me deu muita confiança. Então o que você falou é de fato, esses acampamentos imersivos, se forem nesse pique, porque aquilo é pra criança, né? Mas pra adulto então deve ser bem mais intenso. E é isso que as pessoas não entendem, que entender um novo idioma é você mergulhar nele. E você de fato foi isso, né? Você foi pra onde, Liang, nesse acampamento, nessa intercâmbio que você fez? Você foi pra que país? Eu fui pra Malta. É, Oh, é um, é um- exato, é um paísinho bem pequenininho, é uma ilha, na verdade. É um arquipélago, são 3 ilhas. E fica no sul da Itália ali e norte da África. Fica bem no meio, assim, bem no meio, entre o sul da Itália e norte da África. então é Europa. Isso, exato, faz parte. Né? Faz Então parte da Europa ali. gastou muito euro lá. Nossa, demais, demais. E é engraçado porque eu tive a minha mala extraviada, né? E aí segue uma dica para quem vai viajar. Eu fui com a mala de trilha, de mochilão. E eu fiquei sabendo lá que essas malas são consideradas incomuns. Então vai para meio que vai para um setor de malas especiais. De quem carrega guitarra, equipamento, esse tipo de mala que não é comunzona, né? Tipo baú. E aí ela ficou extraviada, né? Ela ficou em Roma por 4 dias. Aí eu cheguei em um país diferente, com uma língua que não é a minha, né? Sem roupa. Sem roupa. No. Sem segunda roupa, né? Sem roupa para tomar banho, sem sabonete, sem nada. Cara, como que eu vou comprar isso aqui? Então, quer dizer, o perrengue começou já no primeiro dia, que eu tinha que comprar roupa.
Tinha que comprar sabonete, tinha que comprar desodorante, enfim, tinha que sobreviver ali 4 dias sem nada. E aí, quando chegou a mala, 4 dias depois, quando eu abri, muito provavelmente deixaram na chuva no aeroporto de Roma lá. Tava tudo molhado, tive que lavar. Foi um rolê. Mas tá bom, a gente aprende a resolver problema, né? Mas, enfim, não é o luxo que as pessoas acham. E é bom que não seja mesmo. Você tá lá pra literalmente passar uns perrengues e tentar se resolver. Valeu a pena, foi legal. É que pra mim o perrengue ele molda, ele gera caráter. Exato, exato. Pô, você tem que comprar roupa do nada, você não conhece o país, você não conhece nem a próxima esquina, você não sabe onde que é o centro. Você tem que entrar caçando, e na hora de pagar, você conversa ali, vai na sorte, paga, e é isso. Deu Ô certo. louco, Liangueira. Liangão, falamos muita coisa. Por incrível que pareça, deu menos de uma hora. Olha só. Mas eu gosto que a conversa com você é fluida. Hoje até eu falei demais, perdão se eu te cortei em algum momento. Mas eu achei incrível assim poder compartilhar esse momento com você. Agora eu vou falar uma coisa. Você que fez a área de biologia, você que fez o intercâmbio, o que você incentivaria a galera que quer seguir essa área, assim, a pessoa que quer ir para a área da biologia ou fazer intercâmbio? Qual conselho você daria, assim? Tá, primeiro. Aí eu acho que tem que considerar algumas coisas. Por exemplo, se eu conheço um jovem que tem 15 anos, 14 anos, e fala, quero fazer biologia. Fala, bom, beleza, você vai entrar na sua faculdade daqui a, sei lá, 4, 5 anos. Então, primeira coisa é o inglês. É o primeiro. Por que que eu falo isso? Porque não me recordo da fonte, não vou me lembrar, mas eu vi, não lembro se foi um podcast de inglês ou foi um artigo, não tenho certeza, mas falou que todos os conteúdos, todas as matérias, né, seja biologia, matemática, administração, TI, não importa, tem um período de reciclagem, tem um período que alguma coisa muda. E aí você vai ter que vai ter que se adequar naquele período ali, né? Por exemplo, biologia, por exemplo, estou dando um chute. As coisas mudam a cada 3 anos, porque sai uma espécie nova, tem planeta que não é mais planeta, e tem planeta que vira planeta. Então, as coisas vão se Uhum. atualizando a cada 3 anos, só um período hipotético. TI, muito mais rápido. Hoje em dia, TI, com o chat GPT já ferrou tudo. Então, cada matéria, cada conteúdo tem um período ali para ser atualizado. O inglês, por exemplo, ele tem um período de biologia é 3, TI é, sei lá, 1 ano para menos, português eu não sei, talvez seja alguns anos, tal. O inglês, ele é 25 anos. Então, 25 anos. Então, quer dizer, se você vira fluente, se você faz um projeto de estudo, pô, 4 anos eu vou estudar só inglês, com certeza você vai chegar no nível B, C, sem sombra de dúvidas. Se você estudar ferrenhamente e com método e estudar mesmo, pô, 4 anos, você chega lá, do nível B, nível C. Então, você vai estar uma fluência, ok, já o nível de morar fora. E aí, esse conteúdo que você pegou, claro que você vai ter que praticar ele, né, para ele não se esquecer da sua cabeça, mas tecnicamente esse conteúdo só vai ter uma atualização, por assim dizer, dentro de 25 anos. Então, 20 a 25 anos. Uhum. Então, se for um jovem, pô, tenho 13, 14, 15 anos, foca no inglês. Mata isso, atinge nível B, nível C, o quanto antes, entre aspas, sem pressa, porque é uma outra língua. Não tem o que fazer. Se você tiver pressa, você vai ficar ansioso e tal. Só relaxa, vai fazendo e foca mais na disciplina do que no objetivo. Só vai fazendo. É 4 anos? Pô, beleza, 4 anos, eu vou fazendo. Então, sem sombra de dúvidas, com 4 anos você vai ter um nível bom, que só vai ter uma atualização dali meados de 25 anos, talvez um pouco menos, um pouco mais. E aí você foca na sua biologia. Hoje eu vejo que o inglês ele me abre mais portas nesse sentido, no sentido de retorno de remuneração. A biologia já não vou dizer que não, porque eu já estava nela antes, né? Mas se for um jovem, primeiro o inglês, já tenta sair da faculdade com o nível B, intermediário, pré-C, pré-avançado, que aí o mercado de trabalho vai literalmente abrir e, meu, vai ser muito positivo. Então, faz o seu iFood lá, mata 15, 20 mil, viaja para fora. Quando você voltar, você vai terminar a faculdade com um nível bom, você vai ter uma empregabilidade alta.
Agora, essa é a recomendação para um jovem focado no inglês. Agora, com relação à biologia, né? Aí você precisa avaliar o seu perfil. Né? Você quer ser um professor? Você prefere laboratório? Né? Aí, literalmente, cada caso é um caso. Por exemplo, se você vive em São Paulo, na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é uma cidade muito boa. Parece que aqui tem todas as áreas. Se você quer laboratório, tem. Se você quer dar aula, tem. Tudo que você quiser tem. Então, a área de biologia em São Paulo é positivo, né? Mas aí, digamos que tem alguém que mora no interior de não sei da onde, aí eu já não sei como que funciona lá. Né? Uhum. Então, na biologia é mais segmentado pela região do país, por assim dizer. Mas o inglês já não. Então eu focaria, faz o inglês, regaça no inglês, fica intermediário, pré-fluente ou fluente mesmo. E se você quer a biologia, eu recomendo, e aí você foca no que você quer, dependendo da sua região. Se você quiser ser um pesquisador, faz biologia, faz o mestrado, o doutorado e vai fazer a sua pesquisa. O importante é só não parar de estudar, vai se atualizando e desenrola. Acho que é isso. Ô, louco, aí sim. Como vocês viram, né, o Liang é um cara bem intelectual, inteligentíssimo. É uma loucura. Liang, Intelectualizadaço. agora é a hora que você se divulga. Quem quiser te achar aí nas redes sociais, qual que é o seu arroba? Olha só, pô, é Liang Jorge 92. Liang Jorge É o ano que eu 92. nasci. É, Oh, coisas da vida, já dá pra saber a minha idade aí. Me procura então, lá, pô, dá um oi e vamos que vamos. aí ó, você que quer saber dicas de como fazer intercâmbio, Nossa, dicas sobre legal. a área da biologia, Por favor, procura o pode mandar. Liang, ele responde tranquilamente, ele não é aquele cara que responde 2 dias depois. Não, Super de maneira nenhuma. Pode atencioso mandar, vai ser e legal, vai ser divertido. profundo. Isso foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Certamente, num futuro não tão distante, Liang estará aqui de volta. Numa Opa, tecnologia ainda mais avançadíssima do que essa. olha só. E é isso, gente. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau, gente.